Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ricardo Leme e hoje vamos introduzir os conceitos do NoSQL. Então, o NoSQL é uma nova forma que a gente tem aí de armazenamento de dados, né? Então, eu acho que o NoSQL não vem com a ideia aí de substituir os bancos de dados relacionais, né? Ele pode ser útil em alguns projetos, né? Mas ainda vai existir o banco de dados relacional? Acredito que sim, por muito tempo, né? Então, a ideia aqui até que eu coloquei no texto é justamente essa, né? Então, quando a gente fala de banco de dados no SQL, não é sobre resolver problemas que são impossíveis de serem resolvidos com banco de dados relacional, de forma alguma, né? Mas como a gente tem uma solução mais elegante, mais prática e também mais performática e principalmente escalável com o NoSQL, né? Então, a escalabilidade, que é um diferencial bacana que também dá para a gente fazer com bancos de dados relacionais, mas no NoSQL a estrutura do modelo permite isso fazer com muito mais facilidade. Bom, quando a gente fala em bancos de dados NoSQL, nós temos diversas categorias desses bancos de dados, né? Obviamente a gente vai falar os orientados a documentos, né? A gente tem os orientados à coluna, os chave-valor, tá? Então são, né, uma outra categoria. Eu vou focar nos orientados a documento. E aqui eu coloquei os que estão aí em destaque aí no mercado, né? Então a gente tem o MongoDB, que é o que a gente inclusive vai trabalhar aí com exemplos, né? O Azure Cosmos DB, que é o da Microsoft, o CouchDB, o DynamoDB, que é da Amazon, o Couchbase e o Firebase, que é da Google. Então, hoje temos diversas possibilidades aí, né? Bom, o que caracteriza esse conceito aí de armazenar, nesse caso, né, os bancos de dados NoSQL orientados a documento? Nós veremos que sempre teremos documentos no formato JSON, que na verdade a gente está falando aqui um objeto JavaScript, né? Então, quando a gente instancia lá um objeto, um JavaScript, não é algo parecido com isso, né? E aí, então, eu vou ter sempre a chave e o valor, tá vendo? Então, a chave ID, o valor 55, a chave país, o valor Brasil. E eu posso ter outros arrays dentro de uma chave, né? Então, principais cidades, ó. Abriu aqui esse colchetinho, indica que é um array, né? Onde a primeira informação, o primeiro conjunto de dados é o nome da cidade e a população, e o segundo, nome da cidade e população. Então, a liberdade que eu tenho para criar, né? Isso aqui, por exemplo, já com banco de dados relacional, a gente teria que ter uma tabela de países e uma tabela de principais cidades dos países, não é isso? E aí eu teria que aqui, né, colocar o nome da cidade e população e ter uma chave estrangeira para qual país ele pertence. Tá vendo? Qual que é o objetivo, pessoal? A gente vai focar sempre no documento que eu estou exibindo lá na web, né? A ideia é que seja mais performático. Então, poxa, mas vai ter situações que eu posso ter maior repetição de informações, né? Para quem vem do banco de dados relacional, sim. O foco aqui não é armazenamento, é performance. Então, o que eu preciso quando eu carrego aquele documento, aquela página, né? Vamos entender assim como aquela página. Ah, eu preciso desse conjunto de informações. Eu vou estruturar o meu documento para que me retorne, né, tenha essas informações. Ok? E aí, então a gente vai estar trabalhando aí com o MongoDB, né, desse universo. É o mais fácil aí de a gente começar com uma conta gratuita, tá? Então o Google até, né, permite, mas põe o cartão, a Microsoft também. Então o Mongo não, o Mongo até 512 megas a gente consegue usar ele gratuitamente, sem problema algum, nunca vai pedir cartão, tá? Então isso é legal. E aí depois que você passou, mas nós 512 megas com formato JSON dá para ter muita coisa, tá? Então, o MongoDB, a priori, ele é uma solução NoSQL open source, né, orientada a documento.
O foco dele é um alto desempenho, então os documentos embutidos e tem índice atuando sobre ele. Ele tem uma linguagem de consulta aí bem flexível, né? Então ele permite as operações CRUD, né? Create, Read, Update, Delete, agregar dados, buscar por texto, fazer consultas geoespaciais. Então imagina que eu tenho lá latitude e longitude gravada, eu consigo listar, né? Ah, eu queria saber, sei lá, tô fazendo uma busca por restaurantes, né? Todos os restaurantes que estão a 20 quilômetros dessa latitude e longitude. Então, um tipo de consulta que num banco de dados tradicional, né, eu teria que implementar toda uma lógica aí para conseguir fazer essa busca, né? Então ele tem uma alta disponibilidade através do escalonamento, né? Então é isso. Eu comecei a versão gratuita, comecei lá minha startup e foi um sucesso. Eu consigo facilmente fazer esse escalonamento, né? E ele tem o que o mercado chama de sharding, né? Ou escalabilidade horizontal, que é o poder particionar, fazer o particionamento também de uma forma bem transparente aí, tá? Então, como que está o uso do MongoDB, né? Poxa, professor, por que o senhor escolheu o MongoDB? Então, com a popularidade e a consolidação das linguagens, né? Esse tipo de questionamento é comum. Falar, por qual eu vou, né? Então, a gente tem, obviamente, N fontes de informações, né? Mas uma que eu gosto bastante de usar, o mercado adota bastante também, é o DB Engines Ranking, né? Então, o ranking dos bancos de dados aí, né? Ele é atualizado mensalmente, né? E aí ele considera uma série de critérios para obter uma pontuação capaz de classificar os bancos de dados, né? Então tá aqui o link, depois vocês dão uma olhadinha aí, mas deixa eu abrir aqui só para a gente ver. Então, ó, tá o ranking de setembro aí, né? O que a gente tem, ó? Banco de dados, aqui ele sai um ranking global, né? Então, em uso, primeiro o Oracle, segundo o MySQL, terceiro SQL Server, quarto PostgreSQL, todos os bancos de dados relacionais, ok? Aí eu tenho o MongoDB, ó, então é o primeiro dos bancos de dados orientados a documento. Aí vem IBM DB2 relacional, Redis, que é chave-valor, Elasticsearch, Search Engine, né? Ó, o SQLite relacional, tá vendo? Ó, é só outros bancos, outros bancos, outros bancos, outros bancos, outros bancos, ó, né? E aqui daí, 26º, o CouchDB como banco de dados orientado a documento. Então não precisa nem falar por que eu optei pelo MongoDB, né? Então, como primeiro por ser uma solução open source, né? Então aí vem Firebird, Firebird 30, né? Posição 32, enfim, né? Então tem, aliás, o Firebase, né? Firebird é o relacional, Firebase que é o orientado a documento, tá? Então por isso que, né, entre as N opções acabei optando aí por ele, tá? E quais são esses critérios, né? Então até tinha tirado um print aí, né? Então, ó, os relacionais e em quinto aí, então o MongoDB com certeza é o mais utilizado em relação ao banco de dados orientado a documento, né? E como que eles usam esse critério? Então, quais são as menções que esse banco de dados tem em mecanismo de busca? Qual que é o interesse geral do banco de dados lá no Google Trends, né? Então, o Google Trends permite que você coloque, né, 2, 3, 4 elementos e você veja a comparação, né, das buscas em relação àquele termo, né? A frequência de discussões técnicas sobre o banco de dados, tanto no Stack Overflow quanto no DBA Stack Exchange, né, que é o Stack Overflow dos DBAs, né, da parte de banco de dados. O número de oferta de empregos relacionados ao banco de dados, o número de perfil em rede social onde o banco de dados é mencionado, tanto LinkedIn e Upwork, e a relevância em redes sociais, eles focam aí no Twitter, tá? Então, quer dizer, são critérios bem distintos, né? E é, um, é um, uma estrutura que o pessoal confia bastante aí, tá? Então, eu até coloquei aqui um link aí de curiosidade, né? Para vocês darem uma olhada como que está o mercado brasileiro em relação ao MongoDB. Ó. Então, estamos pegando essas informações aí, né? E aí as N vagas, né? Então,
solicitando aí o MongoDB, tá? Então, dependendo da linguagem, tá vendo se é Java, se é Python, né? Pessoal solicitando aí experiência em MongoDB, tá? Bom, feito isso, como que a gente vai fazer aí para obter o MongoDB, né? Então ele pode ser feito de duas formas. Eu posso fazer o download, instalar na minha máquina e ter uma versão do MongoDB, né? Obviamente ele chama aqui de community, né? O MongoDB é uma empresa, né? O MongoDB Atlas e obviamente vive disso, né? Então ela tem versões mais profissionais aí, com suporte e tudo mais. Mas esse aqui vai funcionar com os mesmos recursos e tudo mais, tá? Ou o que a gente vai até fazer, né? É instalação zero. A gente vai acessar aqui esse mongodb.com/try, né? E obter uma conta que é gratuita até 512 megas. Paralelo a isso, eu vou fazer tudo aqui, a gente vai fazer junto, tá? E paralelo a isso, vamos instalar lá no nosso VS Code, tem uma extensão. Então, a priori eu não preciso nem de ferramenta nenhuma, tá? Então lá dentro do VS Code eu consigo instalar um pluginzinho aí para a ferramenta. Tá ok? Então vamos lá, vamos acessar aqui, né, o endereço e vamos fazer aí o cadastro aí, tá ok?